família já está aqui há algumas gerações e sempre gostei do bairro. Todo mundo conhece todo mundo. É um bairro bem tranquilo. É um lugar muito bom. Trabalho e moro no bairro, desde quando nasci. Não é perto do meu bairro. A Santa Cruz está relacionada no período da expansão marítima. Era muito comum os exploradores chegarem em novos territórios, colocarem um cruzeiro dizendo que Deus deu aquele lugar para ele. Então quem chegasse depois teria que procurar um outro território para chamar de seu. E aí com a colonização, o bairro de Santa Cruz ele tem origem na Guerra de Fundação da cidade do Rio de Janeiro. É um presente que Cristóvão Monteiro recebe por ter participado da expulsão dos franceses, só que ele vem a falecer pouco tempo depois. E aí, como forma de indulgência, a sua viúva doa parte dessas terras para os jesuítas, que começam então a construir Santa Cruz a ponto de chegar a ser o mais próspero do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. A população indígena nativa foi dizimada com a presença dos portugueses, o trabalho de catequização aqui da região. O bairro cresce ao redor dessa igrejinha de Santa Bárbara. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, ela passa a pertencer à coroa. E em 1808, quando a família real vem para o Brasil, eles têm então, a 11 léguas de distância, o lugar mais seguro para passar as suas férias, que é a fazenda de Santa Cruz. Santa Cruz era uma fazenda que o seu território começava em Guaratiba e chegava até o Vale do Café, passando por toda a Costa Verde. A partir da ocupação portuguesa, as terras de Santa Cruz foram passando de mão em mão até chegar ao controle da Companhia de Jesus. Os religiosos desenvolveram a região, mas sem abrir mão da escravidão. Foi nesse período que foi aberto o Caminho dos Jesuítas, que ligava Santa Cruz ao centro da cidade. Em 1808, ali foi criada a residência oficial de veraneio da coroa portuguesa. Dom João era uma pessoa super humilde, mas ele nunca viajava sozinho. E aí são os convidados do rei que começam a questionar as qualidades da acomodação. Cedendo à pressão, ele constrói então o segundo andar. Filho de Dom João, Dom Pedro I, é prometido a Dona Leopoldina, da Áustria, que se casa por procuração, onde numa cerimônia em que seu próprio irmão representa o marido, atravessa o Oceano Atlântico e vem passar a lua de mel no melhor lugar do mundo, na fazenda de Santa Cruz, e por isso eles constroem o primeiro andar do lado de cá. O bairro de Santa Cruz é repleto de curiosidades e de marcos históricos. Lá, por exemplo, recebeu o primeiro gerador de energia elétrica do Brasil. A região possui um hangar para zeppelins. Ele foi inaugurado em 1936. Os navios voadores, como eram conhecidos, faziam um trajeto até a Alemanha. Santa Cruz tem essa questão histórica muito interessante, né? Porque aqui está fixado grandes construções, né? Patrimônios tombados nacionalmente, como a Ponte Jesuítas, o Hangar do Zeppelin, marcos históricos importantes como a Fazenda Real, né, de Dom João VI. Hoje os telefones são comuns, é quase uma parte do corpo. Chega a ser difícil imaginar a vida sem eles, não é mesmo? Mas no século XIX foi feita entre São Cristóvão e Santa Cruz a primeira ligação na América Latina. Dom Pedro conhece Graham-Bell numa feira nos Estados Unidos e até então Graham-Bell era uma pessoa até desacreditada. Dom Pedro recebe um convite para um experimento e eles vão para um hotel. Dom Pedro fica no andar de baixo, tem um aparelho em cima da mesa. Graham-Bell sobe alguns andares, liga para esse aparelho e quando Dom Pedro atende, ele exclama: "Meu Deus, isso fala!" E ele sai de lá com um contrato assinado para o Brasil ser o segundo país do mundo a receber o aparelho telefônico. Um dos principais pontos de Santa Cruz é o Largo do Bodegão. Aqui ficava um matadouro que distribuía carne para toda a cidade. O gerador de energia foi instalado no bairro justamente por causa do matadouro. O matadouro público ele é transferido para cá
por uma questão das políticas sanitaristas do período da metade do século XIX. Quando começa as teorias higienistas e as políticas sanitaristas, o abate ele tem que sair da visão do público. Então é quando começa a ser construídos os matadouros públicos pelo mundo. E o Rio de Janeiro não vai ser diferente, principalmente que já era a capital da colônia. Aqui nessa praça, diariamente, nós tínhamos de 2.000 a 2.500 pessoas que vinham ao matadouro fazer negócios. Porque o matadouro abastecia todo o estado do Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro. Existiam matadouros particulares? Sim, mas a produção não era a mesma que a produção do matadouro público. Esta igreja foi a primeira de Santa Cruz. Ela data de 1751. Durante muito tempo, Santa Bárbara foi a padroeira do bairro. Na época tinha a igrejinha de Santa Bárbara, que eles colocam o primeiro cruzeiro para dar origem ao nosso bairro. Eles trazem para cá um colégio jesuítico. Os jesuítas constroem também um importante marco arquitetônico no bairro de Santa Cruz, a Ponte do Rio Guandu. A famosa Ponte dos Jesuítas é o terceiro patrimônio tombado pelo IPHAN no Brasil e foi construído justamente para melhorar as condições de produção agrícola da região. Ela é datada de 1752, considerada a primeira obra de engenharia da América Latina, e ela servia para refluir as águas do Rio Guandu em período de enchente, para que não alagasse os campos de plantação. Espalhada em vários cantos do mundo, Santa Cruz também tem sua fonte Wallace. Ela é toda feita em ferro fundido e representa a bondade, a simplicidade, a caridade e a sobriedade. A fonte Wallace foi um presente de Sir Richard Wallace. Ele, na verdade, manda construir as primeiras unidades durante a Guerra Franco-Prussiana. Ele morava em Paris e tinha medo da cidade sitiada, as pessoas morrerem de sede. Ele constrói para que as pessoas não morressem de sede. Quando acaba essa guerra, ele manda construir outros exemplares e distribuir ao redor do mundo. O Brasil era tão importante que recebeu 3 desses exemplares. Um encontra-se na Floresta da Tijuca, o outro em frente ao Museu Histórico da cidade e o terceiro está aqui em Santa Cruz, na Praça Dom Romualdo, mas originalmente ficava aqui, nos jardins do Palácio. Um dos símbolos do desenvolvimento de Santa Cruz foi a implantação da linha férrea. Mais do que trilhos, por ali foi feita parte da história de todo o estado do Rio de Janeiro. Graças também ao período que exportávamos carne, chegou aqui a linha férrea e aí é uma curiosidade que eu gosto de brincar, o trem não foi feito para as pessoas. Embarcava na estação de Leopoldina o gado que vinha para abate em Santa Cruz, e isso encurtava 3 dias de viagem, então encurtava também o tempo dele no pasto de engorda. E nesse mesmo trem já embarcava a carne pronta para chegar até a corte e melhorar, facilitar o abastecimento da cidade. Tudo é construído, né? Então quem mora em Santa Cruz é longe, a pessoa passa a ser longe, porque se ela trabalha longe do bairro, tudo pode ser longe, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então deslocamento, né? Aqui em Santa Cruz, em média, você perde 4 horas do dia do transporte, né? 2 para ir, 2 para voltar do trabalho, seja a Barra da Tijuca ou o centro do Rio de Janeiro. Então, acaba que a sensação que você absorve é que é longe. Santa Cruz recebeu 3 linhas simultâneas. Na época do funcionamento do hangar do Zeppelin, existia um trem luxuosíssimo, que era justamente para trazer essas pessoas que vinham da Europa de dirigível até aqui e levavam até o centro da cidade. Existia essa linha que tinha um prolongamento até a sede do matadouro, e quando o matadouro deixou de utilizar a linha do trem, ele ainda continuou em funcionamento para levar os alunos das escolas municipais que tinham ali. A última linha de trem ia até a Costa Verde, originalmente foi pensado em chegar em Angra dos Reis, mas só chegou até Mangaratiba.
Como o bairro é famoso pela questão de estar longe do centro do Rio de Janeiro, e a gente está oeste, né, e leste, extremo oposto, a questão do transporte é sempre central para a gente aqui. Santifica o filho, mais um rei do pombo. Meu bendito peito bate em ritmo de pombo. 11h10 da manhã do dia 18 de fevereiro de 1959. Exatamente nesta data e neste horário era fundado o bloco carnavalesco Os Acadêmicos de Santa Cruz. 3 anos depois, a Verde Branca, que possui uma coroa imperial em seu símbolo, se tornava uma escola de samba. Meu orgulho maior é meu pavilhão, feliz é quem tem Santa Cruz no coração. Meu orgulho maior é meu pavilhão, feliz é quem tem Santa Cruz no coração. A Acadêmicos de Santa Cruz foi fundada por 11 homens. Um deles se chama Benedito Antônio do Nascimento, mais conhecido como Coragem. Ele é o pai de Gerson, o Jeco, que hoje é diretor de bateria da escola. 5 anos de idade, meu pai me trouxe para dentro da escola, onde eu estou até hoje, tá? Meu pai, isso aqui era um morro. Meu pai são 11 fundadores e meu pai é um dos 11 que cavaram isso aqui e planearam e fizeram a quadra da escola. E eu vim nessa caminhada desses 5 anos até hoje, com 62 anos e 51 de bateria. E tenho muito orgulho desse trabalho, tá? Os 11 fundadores sofreram muito mesmo, para fazer o que é isso aqui hoje. É muita coisa mesmo, muito forte mesmo. Nos anos 1960, a população veio obrigada, entre aspas, vir para cá, do processo de remoção das favelas da Zona Sul do Centro. Então veio uma população da Maré, por exemplo, para cá, que da Maré já era migrante nordestino, que foi para Maré, que veio para Santa Cruz. Então você tem toda essa mistura e essa diversidade de origens, né, que forma Santa Cruz. Hoje, o bairro, essa questão da população do bairro é diversa. Eu cheguei aqui em 2000. De 2000 para cá, criei meus filhos tudo aqui. Porque a gente tem facilidade de tudo. Não vê violência, não vê assalto igual vê nos outros bairros. Tem trem, tem condução, muito bom, eu acho, legal. É uma área boa para caminhada, para pedalar, é bem tranquilo. Meu nome é Gabriel Gontijo, tenho 34 anos, sou funcionário daqui da Nave do Conhecimento, trabalho na parte de comunicação. Tecnologia, democracia e acesso ao universo digital são características da Nave do Conhecimento. Em Santa Cruz, tem uma filial que leva o nome do jornalista Tim Lopes. A gente tem diversos cursos aqui na área de informática voltados para todas as idades. Criança, público adolescente, infanto-juvenil e de diversos tipos, desde a desenvolvimento de jogos voltados até para a área de criança, onde a criança aprende a desenvolver o seu próprio jogo no próprio computador, até cursos voltados para desenvolvimento de currículo, focar em mercado de trabalho, cursos de Excel, desde Excel para iniciantes até o Excel mais avançado, enfim, diversos cursos do tipo. Eu gosto muito de vir para cá, eu fico aqui quase até fechar. Venho para o curso e fico aqui direto também. O bairro precisa de mais entretenimento como a Nave do Conhecimento, mais espaço como este, que agrega cultura, que agrega conhecimento para as pessoas. Meu nome é Adilson Dias, eu tenho 42 anos, eu sou diretor teatral, artista plástico, poeta, músico, enfim, um multiartista, e sou nascido aqui em Santa Cruz.
acende meu cachimbo na vela que vem vindo. Menino, trago o sino, o coco, o café e o tambor. Em cima da mangueira, debaixo da roseira, alguidar na lua cheia, vazio já tem seu valor. Eu frequento o centro de Santa Cruz para olhar carro, vender chiclete aqui pelos sinais de Santa Cruz, e tempos depois, já com 11 anos, é que eu vou para a Central do Brasil engraxar sapato, e após isso a Igreja da Candelária. Cria de Santa Cruz, Adilson percorreu as ruas não só do bairro, mas de toda a cidade. O seu contato com a arte nasceu de forma casual. Foi no Centro Cultural do Banco do Brasil que ele se descobriu um artista multifacetado. Na verdade, eu começo a me entender e a me reconhecer artista também na rua, porque a rua dá essa possibilidade de criatividade. O que me fez artista foi ter encontrado pessoas que me ajudaram e me levaram a caminho da arte. Deitado na calçada, na beira da estrada, menino, vovó, quem salvou. Por toda a sua importância histórica, a Câmara Municipal reconheceu Santa Cruz como bairro imperial. Quando o representante do poder público ele vem no lugar, ele escuta, faz uma escutativa, né, do que a comunidade está pleiteando, né, no caso da gente para a questão turística, ouve, acata, faz a parte dele, que é a criação dos projetos de lei, e a partir disso a comunidade começa a se articular para a realização de evento, que foi maravilhoso. A questão imperial, né, ele é distante, né, da atualidade do bairro. O bairro ele tem esses marcos históricos, né, desses grandes personagens fixados aqui no bairro de Santa Cruz, mas a história não parou lá em 1822, ela continua. A convite de Dom João VI, chegou ao Brasil no dia 26 de janeiro de 1816 uma missão artística francesa. O objetivo era retratar o cotidiano do Brasil em imagens. Um destes artistas era o pintor Jean-Baptiste Debré. Ele ficou 15 anos por aqui. Ele lançou o livro Viagem Pitoresca e História do Brasil. E, claro, Santa Cruz está retratado. Cruza o Oceano Atlântico e vem passar a lua de mel no melhor lugar. Estas e outras histórias podem ser conhecidas por todos aqueles que venham ao bairro. Existe um projeto de turismo chamado Descubra Santa Cruz. A gente oferece 3 roteiros diferentes no projeto Descubra Santa Cruz RJ. O primeiro se chama justamente Sede da Fazenda Real. O segundo é Santa Cruz, que alimenta toda a capital nacional. E aí a gente fala da chegada da energia elétrica, da chegada dos trens. E o terceiro, Residências, Marcos e Referências Mundiais. Em Santa Cruz, a história é viva. É um local de aprendizado e de encenação. Um exemplo é a Dona Mariquinha, um personagem fictício que representa a mulher brasileira. Dentro desse contexto de quem é você e qual é a nossa história, que eu decidi criar a Mariquinha para contar a história de forma lúdica, de forma agradável, encantadora. Porque quando você chega num monumento histórico, você vê paredes, você conta a história. Mas quando você vê um elemento vivo, com um figurino de época, com um vocabulário de época, ora bem, veja que Vossa Mercê está encantado com tanta beleza do nosso patrimônio. As pessoas se encantam. Tem muita história aqui em Santa Cruz que as pessoas que moram aqui, muitas pessoas não conhecem esse lado de Santa Cruz. Eles estão começando a enxergar um pouquinho mais Santa Cruz como um destino turístico, seus atrativos culturais. Toda a cadeia produtiva do turismo, que é a alimentação, o transporte, né? Se fala muito sobre legado, né? Então a gente quer criar os nossos próprios legados. No meio do caminho anda um sonhador, e pelo caminho a realização dos seus sonhos. Não existe um lugar para chegar, mas um novo dia para viver.
enquanto houver vida.